Então, o tema que nos traz aqui hoje é um tema que a mim me agrada bastante, como educadora, como mãe, como formadora e, sobretudo, como uma pessoa que estuda transgeracional. A importância do apego seguro é algo que nós vamos trabalhar aqui hoje e é algo que vai ficar, entretanto, disponível no YouTube, para que vocês possam rever as vezes que quiserem, as vezes que precisarem, para poder ter uma opinião relativamente a este assunto que me parece pertinente e que arranca com as perguntas que muitas vezes, como pais, nós nos fazemos, que é seguro, ou devo eu como mãe ou como pai, por exemplo, atender às necessidades do meu filho sempre que necessito ou sempre que seja necessário? Será que tenho que lhe dar a Xuxa ou deixá-lo chorar? Este e outros grandes mitos encontram-se na educação. Nós ouvimos muitas coisas, da questão do abraço ou não abraça quando choras, dás conforto e apego ou não, e outras situações que acabam por ocorrer, e como é que nós traduzimos isso e como é que nós colocamos isso em termos de apego seguro. Há um sem número de situações, cada caso é um caso, e o que importa ressalvar e ressaltar o seguinte: temos que olhar para as diferentes circunstâncias e perceber de que forma é que nós devemos agir com os nossos filhos. Isto porquê? Porque há vezes em que temos que acolher e há vezes em que temos que colocar limites. Então este e outros temas vão ser abordados nesta importância do apego seguro, que vai estar depois disponibilizado no YouTube para quem quiser e para quem possa ver. É fundamental nós desfazermos este mito que eu vos tenho estado aqui a falar, que é de se a criança chora eu não vou acolher, se a criança faz uma birra eu vou deixá-la estrabuchar. Eu digo-vos que cada caso é um caso, nem sempre nem nunca. E o facto de saber que é um mito significa que é falso. E ao ser falso, a nossa função como pais, como educadores, está primeiramente em cobrir as necessidades das nossas crianças. Nós somos conscientes de que um recém-nascido, quando vem ao mundo, vem com determinadas características que nos indicam que ele é bastante imaturo. Esta situação de imaturidade, ela converte-se em dependência. Então, quando nascemos, nós somos dependentes porque nós necessitamos dos adultos maduros que cubram as nossas necessidades. Portanto, é fundamental que abracemos, que atendemos os nossos filhos, os nossos alunos, sempre que eles têm aqui alguma necessidade. Eu estruturei esta pequena exposição, este pequeno live, para nós enquanto pais. Estão aqui alunos que já têm alguma formação em biodescodificação e também já trabalharam nesta questão do apego, mas ela é sempre nova e traz sempre novidades, porque a ciência não para, como vocês sabem, e tal e qual como em biodescodificação, as coisas não param de se modificar e de agregar valor. Portanto, dentro desta ideia que eu aqui trouxe, chegou-se à conclusão, em vários estudos que se fizeram, que existem 4 tipos de necessidades que as nossas crianças têm que ver satisfeitas. As primeiras necessidades que todos nós conseguimos suportar e dar satisfatoriamente, até bastante bem, são as necessidades fisiológicas. O ser alimentado, o ser hidratado, o dar mama, ok? O dar presença no sentido de dar alimento suficiente que aquela criança necessite. Um segundo tipo de necessidades é um tipo cognitivo. Esse tipo cognitivo tem a ver com o aprender. Com aprender, não só o aprender algo de matéria, mas também o tornar-nos melhores pessoas, o tornar-nos melhores versões de nós mesmos. Um terceiro tipo de necessidade são necessidades sociais. E um quarto tipo são necessidades afetivas e emocionais, que a nós nos custa muito mais reconhecer. Porque se as outras nós conseguimos perceber, se os nossos filhos, se os nossos educandos
se os nossos alunos precisam, esta parte das necessidades afetivas e emocionais deixa-nos um bocado desconfortáveis. Isto porquê? Porque nós nem sequer conseguimos ter conhecimento das nossas próprias necessidades. Como é que eu posso facultar essa compensação para os meus filhos se eu próprio, eu própria, não consigo essa regulação? E aqui é fundamental que nós sejamos conscientes de que os nossos filhos precisam que nós lhe demos o nosso carinho, necessitam que nós estejamos regulados. Para quê? Para quando eles têm uma emoção e essa emoção apareça, eu consiga lhe dar um suporte afetivo, um suporte emocional de regulação, de heterorregulação. E, portanto, nesse processo de autorregulação, de heterorregulação, vem o saber colocar limites. Porque o saber colocar limites nas crianças permite-lhes fomentar a sua identidade, permite-lhes dizer eu sou visto, permitem aquele olhar incondicional. Então todas estas necessidades são necessidades básicas dos nossos filhos. E portanto, como eu dizia antes, as necessidades fisiológicas nós cobrimos sempre, sem qualquer problema, mas custa-nos cobrir as suas necessidades emocionais. Temos também de ter em atenção que a forma de cobrir as necessidades tem muito que ver com o meu estilo de apego, com o meu tipo de vinculação. Eu não posso fomentar no meu filho, na minha filha, dos meus alunos, um apego seguro, se eu própria não tenho apego seguro. Eu não consigo fomentar algo nos meus educandos, nos meus alunos, se eu próprio não tenho para regulação, não é? Então, o que é que ocorre aqui? Vários estudos chegaram à conclusão de que quando temos uma pessoa, um cuidador com apego seguro, e nós vamos desenrolar o filme da nossa vida, nós percebemos que quando fomos crianças, a nossa mãe, o nosso pai, um avô que se cuida de nós, ou uma avó, são figuras de referência. Porquê? Porque cobriram de uma maneira suficientemente boa as nossas necessidades. E o oposto também ocorre com pessoas que têm aquilo que nós chamamos de apego inseguro. E se rebobinarmos o filme de vida dessa pessoa, nós vamos encontrar muitas necessidades que essas pessoas não se reviram nem foram satisfeitas. Então, durante muitos anos, não se deu importância à educação das emoções. E há pais que não viveram... Jesus, tira a câmara. Há pais que não viveram uma infância afetuosa. Então, o que é que estas famílias podem fazer ou como é que isto pode afetar as crianças quando ocorreram este tipo de situações? Então, há aqui 2 estudos clássicos que os alunos da bio já sabem, mas os outros aqui que não sabem passam a saber, tem a ver com um estudo que foi feito num hospital por um psiquiatra, o Dr. René Splitz, na década de 40 do século XX, que era um psiquiatra francês, em que ele trabalhou em orfanatos. E nesse orfanato, claro que está, havia muitas crianças abandonadas pelas suas mães. E ele começou-se a dar conta que havia uma alta percentagem de mortes nessas crianças, apesar de elas estarem bem nutridas, bem cuidadas. A pergunta que se colocou ele foi: como é que pode haver crianças a morrer, apesar de estarem bem nutridas e bem cuidadas? Então, a partir daí, surgem vários estudos relativamente a esta teoria do apego, que foi fomentada por o seu criador, o John Boyle, em inglês, ok? Mas antes já havia estudos que levavam nessa linha. E aqui nós vamos ao transgeracional. Nós temos na história, na cultura portuguesa, a questão das crianças deixadas na roda dos conventos. Temos muito na nossa história de crianças que foram maltratadas, que foram abusadas, que foram negligenciadas pelos pais, que foram dadas a outras famílias para que cuidassem delas, visto que as famílias não tinham recursos. Então nós, na nossa história, temos isso. E temos na nossa história estímulos de apego disfuncionais, que têm impactos na história dos nossos filhos, na história dos nossos descendentes. Porque nós, quer queiramos, quer não, vamos refletir o estilo de apego dos nossos pais e os nossos filhos o nosso. Até que demos conta que temos que fazer algo para construir esse apego seguro, porque constrói-se. Então,
Este psiquiatra colocou esta pergunta, que é: como é que pode haver crianças a morrer, apesar de estarem bem nutridas e estarem cuidadas? Até essa data, os psicanalistas julgavam que o dar comer traria a parte emocional a seguir. O que ele veio dizer é que não é bem assim. Ele descobriu que as duas coisas são independentes, apesar de estarem relacionadas uma com a outra. Que conclusão é que ele obteve? Ele concluiu que o cobrimento das necessidades fisiológicas ele é tão importante como o cobrimento das necessidades emocionais. O que é que acontece a estas crianças que se davam alimento e morriam de fome? É que não estavam lá com um cuidador permanente para criarem uma ligação, um contacto. Estas crianças tinham cuidadores que faziam rondas, eram profissionais que faziam rondas e que não estabeleciam um vínculo. E isto foi uma das conclusões a que ele chegou na década de 40 do século passado. Mais adiante, já na década de 60, de 70, veio Harry Harlow, que vocês conhecem aquela história dos macacos rezos, com mães substitutas, em que temos a mãe de pelo e temos a mãe de arame. Em que na mãe de arame temos o biberon e a mãe de pelo não tem biberon. E eles começou a estudar o que é que acontecia com as crias e qual era o estímulo que resultava e quais eram as implicações, as implicações futuras. O que é que ocorre? Há consequências graves, que nós quando abrimos a árvore genealógica vimos, o genossociograma vimos, de não dar carinho, de não tocar, de não abraçar. Cria situações muito, 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 muito graves. E, como eu costumo dizer, quando nós estudamos transgeracional, não basta tomar consciência. É preciso trabalhar os resíduos traumáticos na nossa fisiologia. E esses resíduos traumáticos significa que nós temos de trabalhar para criar um apego seguro, uma capacidade de vinculação para ressignificar esse conteúdo traumático. Então, é fundamental tirar o mito de que às crianças não temos que acolher, abraçar, com medo de as tornar dependentes. Isto é totalmente o oposto, ok? E isto ouve-se muitas vezes. Como o ser humano nasce imaturo, nasce dependente, ele necessita obrigatoriamente do pai e da mãe ou de um cuidador para cobrir as suas necessidades. Eu gosto de explicar isto fazendo uma alusão a 4 fases. 4 fases de desenvolvimento. Uma primeira fase é que nós, como pais e como mães, temos que ter disponibilidade. Nós temos que estar fisicamente disponíveis. Uma segunda fase da criação deste apego seguro é a acessibilidade. Isto é, nós temos que estar acessíveis aos nossos filhos. O que é estar acessível? Não é estar com os meus filhos e estar com o telemóvel. Não é estar com os meus filhos e estar a resolver um problema. Não é estar com os meus filhos e estar a pensar noutra coisa qualquer. Às vezes estamos disponíveis, mas não estamos acessíveis. A fatura paga-se um bocadinho cara a posteriori. Uma terceira fase é eu consigo sintonizar emocionalmente com os meus filhos. Isso significa que eu estou fisicamente presente, que eu estou disposto a ouvir o meu filho, que eu tenho a possibilidade de me colocar nos seus sapatos, de entender o que é que se passa com ele, de entender quais são as suas necessidades. Só que eu, para sintonizar emocionalmente com os meus filhos, tenho que ter uma coisa que se chama regulação emocional. Tem que ter uma coisa que se chama saber quais são as minhas necessidades. Um adulto que não sabe quais são as suas necessidades, que não sabe regular emocionalmente, não se consegue sintonizar emocionalmente. Não é que não queira, não consegue. Por mais que tente, não consegue. Tem que trabalhar essa sua necessidade ou essa sua vinculação, precisa de ser, entre aspas, trabalhada. E numa quarta fase, eu não sei qual é que é a necessidade do meu filho, ok? Mas eu consigo, ao contrário, eu sei qual é que é a necessidade do meu filho e eu cubro essa necessidade. Isto chama-se ser responsivo, não é? Isto chama-se ser responsivo. Então são estas 4 fases: disponibilidade, acessibilidade, sintonização emocional e eu ser responsiva. Como é que os pais sabem que estão a criar ou a conseguir um apego seguro? Isto é uma das perguntas que me fazem on and on and on. Então eu vou tentar simplificar um pouco, porque isto é uma teoria bastante vasta, mas simplificar um pouco,
que as duas principais características são a proteção e a vinculação e a autonomia. Então há uma estudiosa, a Mary Winsworth, que diz que para eu conseguir este apego seguro tem que haver um equilíbrio entre estas duas características. Por um lado, eu tenho que ser capaz de proteger sem subproteger. E sei quando é que eu devo proteger e quando é que eu não devo proteger. Proteger quando se rompe a homeostase, quando eles se assustam, quando eles fazem birra. Sim, porque as birras, a gente estuda noutra fase, as birras têm a ver com um medo latente, não é? Não é porque lhes apetece ou porque estão a fazer chantagem emocional. Ou então, quando os nossos filhos estão excessivamente alegres. Eu acho que os pais às vezes não têm esta sensibilidade para perceber que existem determinados comportamentos dos filhos diferenciados do seu tópico normal de funcionamento. Então existem aquelas crianças que ficam excessivamente alegres e nós esquecemos de regular essa emoção excessiva. Então, principais questões, proteger e a questão de criar vínculos. E proteger, como eu disse, não é super proteger, ok? E agora a outra face da moeda, que é fomentar a autonomia. Não é? Fomentar a autonomia é que eles dão para a vida, investiguem, coloquem em marcha, coloquem em marcha a necessidade e a curiosidade de experimentar o mundo. E de poder criar um continente que abarque as emoções que eles vão tendo. Então, é nesse equilíbrio entre proteção, vinculação e autonomia que nós temos um apego seguro. Ok? Então, pais e mães com apego seguro têm estas duas características em equilíbrio e conseguem a vinculação. Quando têm que os proteger, protegem. Quando têm que os acalmar, acalmam. Quando têm que os regular, regulam. E noutras circunstâncias têm que lhes dar distância para que eles se desenvolvam. Esta tarefa exige que nós, adultos, tenhamos um apego seguro. Porque se nós não tivermos um apego seguro, as nossas crianças não terão um apego seguro, porque nós não podemos ensinar aquilo que nós não somos. Ok? Então, desse estudo da Mary Winsworth, concluiu-se que 75% das crianças com apego ansioso, com apego evitativo e que também com apego seguro, mantêm isto em adultos. Mantêm isto em adultos. Então, se eu sou um adulto que desconfio de tudo e de todos, eu vivi isto na infância. Se eu sou um adulto que tem que corresponder ao que o outro está à espera de mim, eu, na infância, tive que fazer este tipo de jogo emocional com os meus progenitores, com os meus cuidadores primários. Se eu tenho um apego seguro, é porque eu senti que os meus cuidadores suprimiam as minhas necessidades, que os meus cuidadores sabiam me pôr limites. Quando é que as crianças deixam de ser dependentes e passam a ser mais autónomas? Atenção, nós temos que perceber uma coisa do que é ser autonomia. Eu ouço muitas pessoas dizer, e arrebita-me um bocado o cachimbo, eu quero que o meu filho seja independente. Ora, amiguinhos, amiguinhos, amiguinhos. Independência no ser humano não existe. Não existe. Então, nós somos seres interdependentes. Interdependentes. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que em alguns aspectos eu vou ter uma boa capacidade de destreza numa determinada atividade e noutros aspectos eu vou ter que pedir ajuda. Então, ser um ser interdependente é aquilo que me diz e que me garante que o meu filho, ou que eu próprio, tenho um apego seguro. Porque eu não sou independente, isso é uma pura ilusão. Okay? Eu sou interdependente. Porquê? Porque nós temos que nos ajudar uns aos outros. Uns são melhores umas coisas, outros são melhores noutras. Nós vamos compartilhando. Então, não existe independência, existe interdependência. Nós, os mamíferos, somos uma espécie altricial. E então viemos ao mundo de uma forma muito imatura. E, portanto, obrigatoriamente somos dependentes. E estas dependências, elas vão se resolvendo ao longo dos anos. Por exemplo, quando nós temos um recém-nascido e nos questionamos o que é que eu posso fazer para que esta criança, bebê, seja autónomo, vá para a vida, consiga pedir ajuda quando precisa, consiga ser consciente das suas fortalezas e das suas limitações. Isto é ser adulto.
Isto é ser autónomo. Eu sei quais são as minhas fortalezas, eu sei quais são as minhas limitações e quando eu preciso, eu peço ajuda. O engraçado é que eu encontro a maioria dos adultos que acha que consegue fazer tudo, meritocracia, okay? Que a gente fala muito nisto, ok? E não pede ajuda, porque acha que pedir ajuda é uma fragilidade. Então, queremos crianças com apego seguro? Vamos desenvolver nós apego seguro. Porque se eu me vitimizo, não vou admirar que o meu filho e a minha filha façam um jogo emocional comigo de vitimização. Então, pais, temos que calçar o rabinho, trabalhar as nossas histórias e deixarmos para trás a vitimização, porque estamos a hipotecar o futuro dos nossos filhos. Eu falo isso como professora, como mãe, porque estamos. Então, todos erramos na educação, todos erramos, mas entender que o erro faz parte de um processo de aprendizagem. Uma coisa é eu errar e tentar e não desistir. Outra coisa é eu erro e digo assim, amarro a burra e digo, não faço mais nada. Isto não é de um adulto, isto é de uma criança, expectável de uma criança até determinada idade. Então, como é que havemos de fazer esta viagem? Dependência e autonomia. Primeiro, bons tratos. Falamos tanto em maus tratos, afinal, o que é que são os bons tratos? Os bons tratos é um veículo de dependência à autonomia. E este veículo somos nós que os colocamos enquanto pais. Nós somos os principais encarregados de criar este veículo para gerar essa autonomia. Isto é tal e qual como, se eu agora fosse pegar no cérebro de uma criança pequena, colocasse num molde, onde pouco a pouco vou dando carinho, atenção, vou fazendo que aquela criança seja vista, vou dedicar tempo, e isso vai desenvolvendo certas zonas cerebrais para que no dia da manhã eles sejam autónomos. A pessoa que hoje em adulta não é autónoma, não desenvolveu determinadas zonas cerebrais. Para que é que nós fazemos vivenciais? Não é? Nós estamos a trabalhar questões de neurodesenvolvimento em adultos. Porque aquele adulto não conseguiu aquelas competências. Ok? Então, há uma necessidade que aquele adulto vá buscar essas competências para poder moldá-las e poder dar aos seus descendentes de uma forma mais saudável. Porque nós não podemos dar aquilo que não sabemos e aquilo que não temos. Então, aprendo a governar-me. Se nós queremos que os nossos filhos sejam capazes de ser empáticos, de planificarem, de concentrarem-se, de gerir os seus impulsos, de gerir as suas emoções, é importante que nós tenhamos aqui presente, e eu vou-vos dar 3 passos, que é resumidamente, porque isto tem pano de mangas, não é? Que permite que os nossos filhos se autorregulem. Primeiro passo. Nós, como adultos, temos que ter a capacidade de nos autorregularmos. E autorregularmos não é sentirmos-nos em paz. Autorregularmos é saber que estamos com uma emoção, que a podemos experimentar, que podemos permitir essa emoção e tem estratégias para surfar dentro dessa emoção. Não eliminá-la, não renegá-la, não colocá-la à parte. Isto é um primeiro passo. Eu tenho que estar regulado. Segundo passo, o adulto tem que ser capaz de regular as emoções da criança. Não é a criança que vai regular o adulto. E então este processo é onde o adulto é o mais forte na relação. É onde ele regula as emoções do seu filho. É aquilo que nós chamamos heterorregulação. Então, com isto nós vamos fomentando o desenvolvimento cerebral da criança e vamos dando-lhes diferentes estratégias de regulação emocional. Não podemos esperar que durante, imaginem, 6 anos de vida, não demos estratégias nenhumas de regulação emocional às nossas crianças e quando eles chegam a adolescentes, nós queremos que eles tenham as estratégias todas. Desenganem-se. Não vai ter. Já perderam o caso. Já perderam o caso. Porque isto começa na concepção. Isto começa na primeira infância. Então nós, como adultos, não podemos dar a volta ao texto? Podemos. Temos que criar recursos de regulação emocional. Não é? Então, quando eu digo eles aprendem a gerir, aprendem a ter diferentes estratégias de regulação emocional, o que eu quero dizer? Que eles aprendem a como reduzir a raiva, a como reduzir os ciúmes, a como gerir a tristeza.
E isto é um processo longo, de muitos anos, e aprende-se no berço. O terceiro passo é quando eles chegam adolescentes, em que já têm uma capacidade de regulação emocional, e aqui encerramos o ciclo. Não começamos o ciclo na adolescência, não é? E alguns pais dizem, o meu filho era tão pacífico e agora na adolescência arrebentou um bombardeamento por causa das hormonas. Só arrebenta o que já existe. Se aquela criança já tinha uma bomba atómica que foi detonada desde que nasceu, quando chegar à adolescência, a bomba arrebenta. E pode não arrebentar da maneira mais saudável nem para os pais, nem para os filhos. Adolescente tem capacidade de regulação emocional e aqui encerra o ciclo porque já vai para a vida adulta. Isto tudo vem da capacidade de autorregulação do pai e da mãe. E para uma segunda fase, eu tenho que ensinar ao meu filho a regular-se. E na terceira fase, ele vai fazê-lo sozinho, vai-se heterorregular a ele e a toda a gente à sua volta. Nós todos sabemos que o bebê não nasce com o cérebro desenvolvido. Ao contrário dos outros animais, o bebê humano não tem o cérebro desenvolvido, só aos 20 e tal anos. Então, este cérebro imaturo é aquilo que vai permitir a que a nossa espécie tenha capacidade de aprender. Não é? Ao contrário dos répteis, que assim que nascem, pulam para a vida e acabou-se. Têm a parte instintiva, mas não têm a parte cognitiva. Então, o cérebro de um recém-nascido desenvolve-se em três direções. Primeiro, o cérebro desenvolve-se das zonas traseiras para as zonas frontais. O que é as zonas traseiras? Tem a ver com a parte mais sensitiva. As zonas frontais têm a ver com a motricidade. Isto é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto, o cérebro desenvolve-se das partes mais baixas para as partes mais altas. O que é que isto quer dizer anatomicamente? Desenvolve-se o subcórtex para o neocórtex. E a terceira direção é que o cérebro desenvolve-se do hemisfério direito para o hemisfério esquerdo. O hemisfério direito, como vocês sabem, é a parte emocional, a parte sem linguagem, e o hemisfério esquerdo é a parte racional, a parte do autocontrole. Então, como pais, nós temos que permitir que este desenvolvimento seja dado de uma forma mais saudável possível. Se isso ocorre, vai permitir que no dia da manhã, este meu filho, esta criança, este recém-nascido, quando seja adulto, vai ter a capacidade de autorregular-se emocionalmente e vai ter a capacidade de tomar conta de si. Pais desregulados é como assinar uma certidão de óbito aos filhos. E nós temos que estar conscientes disso. E às vezes acho que dizemos assim, ainda são muito pequenos. E depois quando vamos dar conta já são adolescentes. E aí torcemos a orelha e amargamos um bocadinho a boca. Não é? Então, a regulação emocional, se vocês quiserem a fórmula, porque o pessoal tem muita mania das fórmulas, é a combinação entre a integração vertical e a integração horizontal. O que é que eu quero dizer com isto? Integração vertical seria eu ser capaz de unir o cérebro inferior com o cérebro superior. Integração horizontal, eu conseguir unir a zona traseira com a zona frontal. Ou seja, a parte perceptiva com a parte motriz, do hemisfério direito com o hemisfério esquerdo. Se nós partilharmos esse carinho, essa proteção, o ser vistos, esse olhar incondicional, isso o que é que vai proporcionar é este desenvolvimento. Vai permitir que as diferentes zonas do cérebro vão se unindo de uma forma saudável. Além disso, nós temos uma substância que eu vou chamar cola cerebral, com elementos em que o pai e a mãe vão colocando carinho, amor, proteção, tempo, que vai permitir que essa cola una as diferentes zonas cerebrais. Então, ter apego seguro é uma das chaves principais para nós termos adultos autónomos e resilientes. Para termos adultos que cada vez que vem uma tempestade da vida não se afoguem as mágoas no álcool, na droga, nas relações tóxicas, ou então que se enfiem na cama porque a vida é muito má. Criamos, com apego seguro, criamos pessoas resilientes, que após uma queda se levantam e continuam. Após uma queda, levantam-se e continuam. Quem tem apego seguro não viaja na maionese, porque sabe que a vida é feita de ciclos altos e baixos. A vida tem coisas boas e tem coisas desafiantes. E ter apego seguro significa eu vou dar aos meus filhos capacidade de surfar na onda. Porque se a família
por um dito amor, entre aspas, tóxico, suporta tudo o que os filhos fazem, a sociedade não. E a sociedade exclui, desvincula, anula. Então, quanto mais nós criarmos este apego seguro, esta vinculação, o saber colocar limites, mais nós estamos a criar adultos responsáveis e cidadãos intervenientes nos destinos de um país. Porque um cidadão que sabe pensar, intervém. Um cidadão que viaja na maionese, não intervém. Então esta era a minha partilha de hoje. E vamos dar por encerrado aqui. E vamos